é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Fred, como está? Como sempre, bem disposto. Melhor agora que tenho a sua presença aqui no Atrações. Que bom, tenho tantas questões para ti Ei, hoje. não faz isso. Boa Não faz tarde. isso. Está a começar assim mais uma tua cena. Hoje nós vamos continuar a falar sobre a gravidez na adolescência, os seus riscos e vamos concentrar-nos na fístula obstétrica. Para entrar em contato conosco, para mandarmos as suas opiniões sobre este ou qualquer outro assunto, desde que esteja relacionado com o nosso programa, é claro, você poderá fazê-lo através do nosso website ou então através do nosso e-mail, que já vai passar aí no seu rodapé. Lembrar que as linhas de SMS e as linhas de Facebook ainda não estão disponíveis, pois estamos a trabalhar numa plataforma maior e melhor para podermos responder todas as suas dúvidas. Fístula obstétrica, como você deve estar lembrado, na semana passada nós falamos antes, não é, da gravidez na adolescência ou gravidez precoce, sobre as consequências e também sobre os seus riscos. Hoje vamos nos concentrar, como eu dizia, num só risco, que é a fístula obstétrica. Segundo o Ministério de Saúde, em 2011 existiam cerca de 100 mil mulheres no nosso país com a fístula obstétrica. Estima-se que 20 em cada 1000 mulheres tem fístula obstétrica ou anualmente apresenta uma fístula obstétrica. Infelizmente, apenas 300 mulheres é que fazem-se apresentar nas unidades sanitárias, que fazem a operação, não é, da fístula obstétrica, mas estamos a dizer que 300 a 400 fístulas novas surgem por ano. São números assustadores, não é? Pois é, e deixe-me dizer que as principais pessoas afetadas, não é, com a fístula obstétrica são raparigas adolescentes. E esta é também uma das principais causas de morte de gravidez, não é, no nosso país. Nós vamos continuar a falar sobre este tema, é só você continuar bem atento a nós. Vamos sair agora para perceber qual é a opinião dos nossos telespectadores sobre o tema de hoje. Até já! Tua vida é tua escolha, olha bem o que faz. José, achas que engravidar na adolescência tem algum risco para a rapariga? Sim, Quais? ela pode correr risco de perder o bebê, a vida. Eu tive uma conhecida que engravidou com 16 anos e não teve os caminhos abertos, teve que operar, não deu certo. Então, uma das coisas que eu não aconselho, uma menor de idade engravidar. É tua cena, é tua vida. Pois é, como nós temos vindo a falar, a gravidez na adolescência traz consigo muitos riscos de saúde, não só para a rapariga grávida, mas também para o bebê neste caso. Segundo dados de 2012 do Ministério de Saúde, cerca de 70 mil raparigas morrem anualmente por causa de uma gravidez na adolescência ou por causa do parto na adolescência. Estamos aqui a falar de raparigas entre os 15 aos 19 anos de idade, não é? Porque o corpo delas ainda não está suficientemente preparado para receber e para suportar, não é, uma gravidez e também o trabalho de parto. Então, as raparigas com menos de 15 anos, estas apresentam um risco maior de vida, certo? Para além desses riscos de saúde que a gente está aqui a falar, tem outras coisas. Qualquer gravidez, seja na adolescência ou não, põe em causa, não é, o nosso ritmo de vida. Há sempre mudanças. As adolescentes sofrem mais mudanças ainda. Uma rapariga adolescente de 15, 16 anos torna-se mãe, acaba sendo adulta, não é? Tem mais responsabilidades agora. Muitas das vezes, o que acontece? Essas raparigas têm que abandonar os seus estudos, porque agora têm que olhar pelo seu bebê, não é? E só depois de 3, 4, 5 ou 10 anos é que voltam a pensar em estudar ou que voltam a estudar. Então, é toda uma vida comprometida, todos os sonhos. Temos aquele sonho de terminar a escola, ter uma carreira, não é? Ter uma profissão e pensar na tão desejada independência financeira. Mas se abandonarmos a escola, será que isso vai ser possível? Muitas das vezes, outra coisa que acontece também é que o parceiro, o namorado da rapariga, não assume essa gravidez e acaba abandonando a rapariga. Se não é o parceiro, às vezes são os próprios familiares, os próprios pais que não se responsabilizam
e abandonam esta rapariga. Por sua vez, ela tem que pensar, não é? Pensar não, tem que encontrar formas para sustentar esta criança. Afinal, essa criança vai precisar de cuidados de saúde, vai precisar de roupa, vai precisar de alimento e de tantas outras coisas. Então, a mãe é que tem que começar a pensar em formas de pensar, não, como eu dizia, tem que encontrar formas, não é, de arranjar todas essas necessidades que o seu filho precisa. Então, qualquer trabalho, muitas das vezes que aparece, a rapariga está ali a fazer e tem toda a sua vida comprometida. Já não pode viver a adolescência e passa obrigatoriamente para uma outra fase. Tem que ser adulta, querendo como não. Estes são, então, alguns dos riscos da gravidez na adolescência ou, então, gravidez precoce. Vamos de encontro à nossa primeira questão. Até já. É tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Manauete, eu chamo-me Jéssica White. Eu gostaria de saber o que é fístula obstétrica. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Olá, Jéssica, muito obrigada pela tua questão. O que é a fístula obstétrica? Bem, a fístula obstétrica é uma lesão que é resultante do trabalho de parto complicado, demorado e muitas das vezes sem assistência médica adequada. Como nós já dissemos, acontece na maior parte das vezes com adolescentes, não é? Raparigas adolescentes, porque não tem a bacia, não é, completamente preparada para suportar uma gravidez. Como é que isso acontece exatamente? Durante o trabalho do parto, que vai levar alguns dias, não é? E a rapariga vai fazer muito esforço, então os tecidos que estão à volta acabam se rompendo. Estes tecidos que rompem-se depois acabam por morrer. E ao morrer, eles vão criar um certo orifício. Pode ser um orifício entre a bexiga e a vagina, ou então um orifício entre a vagina e no ânus. E é a partir deste orifício que começa a escapar fezes e urina, não é? De forma descontroladamente e constantemente. Quando a mulher fica com esta lesão durante o parto, muitas das vezes a criança nasce morta. Vamos então à nossa próxima questão. Tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Manauete. Eu chamo Jerônimo. Eu gostaria de saber o que acontece com a rapariga com a fístula obstétrica. Ela fica bem? É tua cena, é tua vida, O que acontece com a rapariga com a fístula obstétrica? Bem, se ela for operada, ela pode sim ficar bem, mas isso depende também do tipo da fístula, não é? E do tamanho da própria lesão. E se ela recebe cuidados médicos de qualidade, ok? Mas em grande parte dos casos não é isso que acontece no nosso país, infelizmente. Quais são então as causas ou as consequências, melhor dizendo, da fístula obstétrica se ela não for operada? Essa se calhar pode ser a sua próxima questão. Como nós estamos aqui a dizer, a rapariga vai perder constantemente fezes e urina de forma descontrolada. Ou seja, ela levanta-se, pode estar a caminhar e de repente as fezes estão a sair. Está deitada e de repente a urina está a sair e ela não pode controlar. Se isso acontece, é óbvio que ela está normalmente suja, não é? Constantemente está suja e começa a libertar mau cheiro. Não consegue fazer mais as suas atividades rotineiras, sente muita dor, porque é muito doloroso mesmo e tem toda a sua vida, não é, comprometida. Afinal, o seu ritmo de vida mudou. Estas fezes e esta urina que a gente está a dizer que passa a sair de forma descontrolada pode originar infecções muito graves e faz também com que a rapariga acabe ficando desidratada. Com isto, porque ela também não está a fazer nenhum tratamento, muitas das vezes leva à morte. A rapariga acaba morrendo, não é, de tanto sofrimento que ela está a ter. Por outro lado, para não falarmos só de problemas físicos, há problemas emocionais aqui também, não é? É só imaginarmos, a rapariga já começa a libertar mau cheiro, não consegue controlar as fezes nem a urina, as pessoas vão fazer o quê? Começam a estranhar. Algumas começam a afastar-se, não é? E ela mesma já se sente envergonhada consigo,
a sua autoestima começa a ficar muito baixa, não é? Tem a sua vida toda comprometida, já não consegue fazer as suas atividades diárias, acaba ficando num único espaço, acaba se escondendo porque sente muitas dores e muitas das vezes não tem apoio de ninguém. É pelo menos o que costuma acontecer com a maioria das raparigas que sofrem de fístula obstétrica no nosso país. Elas são completamente abandonadas e sofrem muito até de depressão, porque é um momento muito, mas muito doloroso. Vamos então à nossa próxima questão. É tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Mana Nguete. Aqui é Edna. Gostaria de saber se só as raparigas que engravidam na adolescente é que sofrem a fístula obstétrica. É tua cena, é tua vida. Não só as raparigas adolescentes é que sofrem de fístula obstétrica, mas o que a gente esteve aqui a tentar explicar é que elas têm maiores probabilidades de sofrer de fístula obstétrica porque o seu corpo não está suficientemente desenvolvido, não é, para suportar a gravidez e o trabalho de parto. Mas pode haver outras causas, não é, para que haja uma fístula obstétrica. Por exemplo, se ela leva demasiado tempo a decidir dirigir-se a uma unidade sanitária, ou então ela já decidiu dirigir-se a uma unidade sanitária, mas leva muito tempo a chegar a essa unidade sanitária. Ou então, se ela já chegou à unidade sanitária, mas leva muito tempo a ser atendida. Ou outro motivo pode ser fazer um tratamento inadequado. Pode muito bem originar uma fístula obstétrica. Algumas meninas sofrem de fístula obstétrica como resultado de uma violação sexual. Outras porque fizeram um aborto ilegal que muitas das vezes não corre bem, não é? E que é feito com objetos perfurantes. Outras pode ser por uma cirurgia, não é? Que é feita durante a gravidez e que por algum momento há algum descuido, não é? E que ela acabe sofrendo da fístula obstétrica. Vamos à nossa próxima questão. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, boa noite. Chamo Ailton José. Gostaria muito de saber se o casamento infantil contribuiu para a fístula obstétrica. É tua cena, é tua vida. Boa questão. Realmente, em Moçambique, o casamento infantil contribui sim e muito para a fístula obstétrica. Como nós estamos aqui a dizer, casamento infantil, o próprio nome já diz, é uma criança que se casa, é uma menor que se casa, é uma adolescente que se casa, que muitas das vezes não pode tomar decisões, não é, sobre a sua vida e muito menos pode se recusar a casar, não é? Casa-se, algum tempo depois, ela também não pode decidir se engravida ou não, tem que engravidar e ter filhos. Estivemos aqui a falar que as adolescentes não estão, o seu corpo não está preparado, a sua bacia não está desenvolvida para suportar uma gravidez e também o trabalho de parto. Então, acaba originando o quê? Uma fístula obstétrica. O casamento infantil, assim como a gravidez na adolescência, se nós virmos muito bem, rouba aquilo que são as oportunidades da rapariga de garantir um futuro melhor para ela mesma. Afinal, muitas delas têm que abandonar o quê? Têm que abandonar a escola, não é? E há consequências, como estamos aqui a falar. Há consequências de abandonar a escola porque tem todos os seus sonhos comprometidos, certo? Continuando a falar do casamento infantil, é importante retermos também que o casamento infantil viola muito daqueles que são os direitos humanos de qualquer pessoa. Por quê? Porque esta mulher, que agora virou mulher porque já se casou, é obrigada a ter relações sexuais, de cuidar de uma casa, não é? Ela não pode decidir por si só, primeiro, se quer casar-se ou não. E com quem? Este é um direito de cada um de nós. Ela já não pode decidir se quer ou não ter filhos, quantos filhos quer ter, quando os quer ter, com quem os quer ter. Não decide também se quer ter relações sexuais, com quem, quando, como, não é? Então são muitos direitos que estão aqui a ser violados. Não decide sobre os métodos contraceptivos. Ela simplesmente está ali à mercê do seu destino.
Volto a repetir, se o casamento infantil é uma das causas da fístula obstétrica em Moçambique. Vamos então à nossa última questão. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, boa noite. Eu chamo Sônia Martins. A operação para tratar fístulas obstétricas é complicada? É tua cena. Não, a operação não é complicada, são de tratamento cirúrgico muito simples, não é? Esta operação é de tratamento cirúrgico muito simples, não requer também equipamento técnico sofisticado, nem conhecimento cirúrgico muito avançado. Contudo, o que acontece é que muitas unidades sanitárias, infelizmente, não têm recursos humanos e recursos técnicos também capacitados para tal. E muitas mulheres também não sabem que estes serviços ou que esta operação pode ser feita nas unidades sanitárias públicas e, acima de tudo, de forma gratuita. Por isso é que muitas mantêm-se em casa, mesmo estando a sofrer, porque não sabem, mais uma vez digo, que podem ter acesso a esses serviços de forma completamente gratuita e numa unidade sanitária pública, ok? Quais são, então, as unidades sanitárias que a gente pode ter acesso a esse tratamento? Podemos nos dirigir para quem está em Maputo, ao Hospital Central de Maputo, pode ser no Hospital Central da Beira, para quem está na Beira, o Hospital Central de Nampula, o Hospital Provincial de Climane ou então o Hospital Provincial de Lixinga. Estas unidades sanitárias oferecem-nos esse tratamento, não é, para o tratamento da fístula obstétrica de forma completamente gratuita. Lembrar que o sucesso desta operação depende muito, não é, do tempo que a gente tem a lesão, não é, e o tempo que a gente decide ir à unidade sanitária. Ou seja, se levar muito tempo, podemos não ter sucesso. Quanto menos tempo a mulher levar a dirigir-se a uma unidade sanitária para fazer o tratamento, melhor é, certo? Lembrar também que o Ministério de Saúde tem um programa nacional para o tratamento da fístula e está constantemente a formar técnicos de saúde para tal. Então, por favor, se você em casa sofre de fístula obstétrica, se conhece alguém, não hesite, não é? Dirija-se imediatamente a um hospital provincial ou ao hospital central, não é, público aí na sua província. Falamos de Maputo, Beira, Nampula, Lixinga e Nampula. Vamos então a um testemunho da Zélia Matimbe, que é um testemunho sobre a fístula obstétrica e que desde já eu agradeço muito. Até já. Sou Zélia Matimbe, tenho 22 anos. Sou de Inharime, Inhambane. Deixei de ir à escola na 3ª classe, quando perdi a minha mãe. Tive o meu primeiro filho aos 14 anos e o segundo aos 18 anos. As fezes começaram a sair da vagina momentos depois do segundo parto. Fiquei muito doente, o corpo aquecia, as pernas doíam. Chegou uma altura em que perdia a mobilidade. O meu marido não cuidava de mim. Arranjou outra mulher mais nova, tirou-me as crianças. Fiquei malnutrida e anêmica. Gatinhei para chegar ao hospital provincial e de lá fui transferida para Maputo. Aqui, o hospital é que me alimenta e dá roupa. É tua cena, é tua vida. Muito obrigado, Célia, pelo teu testemunho. E lembrar que o direito humano do dia é: nenhuma pessoa deve ter a vida em risco por falta de acesso aos serviços de saúde e informação, aconselhamento ou outros relacionados com saúde sexual e reprodutiva. Os nossos contactos já vão passar aí em rodapé, o nosso website, o nosso e-mail também. Você pode mandar-nos todas as dúvidas que tiver sobre o tema de hoje ou sobre qualquer outro tema que a gente já tenha aqui abordado. Lembrar que este programa é oferecido pela Noite Comunicação
Educação para a Saúde, com o financiamento da USAID, da PEPFAR, da Embaixada do Reino dos Países Baixos, da Embaixada da Suíça e do programa Agir. Até quinta-feira que vem, pontualmente às 17 horas. Cuide bem de si. É tua escolha, olha bem o que